Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar uma olhadinha em um algoritmo de hash criptográfico chamado hash MD5 ou MD5 ou ainda Message Digest 5. Então vamos lá. O que é o hash MD5? É uma função de hash criptográfico que é muito utilizada ainda hoje. Tá? Esse hash ele produz um valor de hash com 32 caracteres hexadecimais, é assim que você vai enxergar quando olhar para esse hash, o que equivale a 128 bits. Tá? Lembrando que cada caractere hexadecimal equivale a 4 bits, portanto 32 vezes 4 igual a 128. Esse hash ele foi desenvolvido em 91 por Ron Rivest, lá do MIT. Tá? Esse Ron Rivest, uma curiosidade, tá? Ele também inventou alguns outros algoritmos de criptografia interessantes, como por exemplo os algoritmos de chave simétrica RC2, 4 e 5. Tá? Aliás, a sigla RC significa Rivest Cipher. Também inventou o MD2, o MD4 e o MD6, mais atual que o MD5. E ele é coautor do algoritmo de chave pública RSA, que é extensivamente utilizado ainda hoje. Tá? Então, o MD5 foi desenvolvido por esse mesmo cidadão. O código-fonte do MD5 ele pode ser encontrado na RFC 1321. Então é só você pesquisar aí na internet RFC 1321 e você vai ter acesso ao código-fonte desse hash. O resumo dele, o sumário, como já foi dito, é de 128 bits. Aqui a gente tem um exemplo de um hash. Tá? Essa aqui é a cara do hash MD5. Aqui a gente tem 32 caracteres. Tá? São 32 caracteres hexadecimais. Perceba que há letras de A a F e os números de 0 a 9. Beleza? Bom, para que serve um hash MD5? Ele pode ser usado em várias aplicações, como por exemplo, verificar se um arquivo transferido chegou intacto ao destino, verificar a integridade de um arquivo, como se fosse um checksum. Tá? Também pode ser utilizado para armazenar hashes de senhas. Eu quero armazenar uma senha no banco de dados, eu não vou armazenar a senha em si, eu armazeno o hash dessa senha. Aí ele é utilizado na função de one-way hash. Porém, no mundo real, a gente não recomenda nenhuma das duas aplicações para o MD5 atualmente. Tá? Por quê? Porque a segurança do MD5 está bastante comprometida. Existe, por exemplo, um ataque de colisão que pode encontrar colisões no MD5 em segundos, mesmo usando um computador modesto, por exemplo, um Pentium 4 atual, que já não é tão atual. Tá? Inclusive isso é documentado num documento chamado On Collisions for MD5, que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse PDF. Esse documentozinho, uma tese de mestrado de MMJ Stevens on Collisions for MD5. Ele detalha todo esse processo. É um documento grande, tem 89 páginas. Quem quiser ler esse documento é só dar uma pesquisadinha na internet, você vai encontrar para baixar tranquilamente. Tá? Então é On Collisions for MD5. Claro que o conteúdo dele é altamente matemático, né? Mas eventualmente você vai encontrar alguma coisa interessante. Bom, voltando aqui então para a nossa apresentação. Uma coisa interessante é o efeito avalanche. Tá? O efeito avalanche já foi explicado lá no nosso vídeo sobre teoria geral de hash. A gente tem um vídeo aqui no canal da Boson que mostra a teoria geral de hashes. Tá? E esse vídeo de MD5 é o primeiro de uma série no qual eu vou mostrar um pouquinho sobre cada algoritmo de hash mais conhecido atualmente. A gente começa pelo MD5 porque é um dos mais conhecidos. Bom, o efeito avalanche indica que uma mudança, por menor que seja, minúscula, no texto original, ou no documento original, ou no arquivo original, provoca uma mudança gigantesca no resultado do hash, no resultado computado. Eu tenho um exemplo aqui. Vamos supor que eu aplique o MD5, o MD5, na palavra Fábio, que é meu nome. Vamos supor que ele vai gerar esse hash aqui. Tá? Agora, se eu tentar gerar o hash MD5 em Fábio, trocando o A com acento por A sem acento, veja, uma mudança minúscula. Tá? Não mudei nem a letra A em si, só um A sem acento. O que ele vai gerar no final é isso aqui, ó, um hash totalmente diferente do anterior. Então isso aqui a gente vai chamar de efeito avalanche. Esse efeito avalanche está presente em todos os algoritmos de hash criptográficos. Tá? Aqui só uma explicaçãozinha extra. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a segurança do MD5.
segurança dele está fortemente comprometida. Então, como eu já disse, ele é vulnerável a ataques de colisão, tá? Mesmo usando máquinas comuns. O ataque de colisão, como também já foi explicado lá no vídeo de hashes, no vídeo geral de hashes, é um tipo de ataque onde a gente tenta encontrar duas entradas que produzam o mesmo valor de hash na saída. E tem outro problema grave com o MD5, que é o seguinte: o uso de Rainbow Tables. Com uma Rainbow Table é possível reverter um hash e descobrir uma string que o originou. Tá? A gente não vai descobrir o conteúdo de um arquivo que originou o hash, mas esse é um problema grave, principalmente para armazenar senhas. Se você armazena uma senha utilizando um hash MD5 puro e simples, o uso de uma Rainbow Table é bem provável que consiga retornar a senha que foi armazenada em texto plano. Tá? Em um vídeo subsequente eu vou explicar exatamente o que são Rainbow Tables, mas como o nome diz, são tabelas, né, no geral, que permitem armazenar, assim de forma simplificada, um monte de hashes e os textos ou as strings que originaram esses hashes. E um Rainbow Tables pode ter literalmente muitos bilhões de senhas armazenadas. Então é um problema complicadíssimo. Você não deve armazenar uma senha utilizando um hash MD5, tá? A não ser que você utilize uma técnica chamada de salt. Isso melhora bastante, né? Melhora muito a segurança. Sobre salts também a gente vai conversar em outro vídeo. Tá? Então o MD5 ele pode ser usado ainda, sim, desde que você utilize a técnica correta. Tá? Agora, se você for usar o MD5 para aplicações como certificados SSL ou assinaturas digitais, não é recomendado realmente. Tá? Ele não é seguro para isso. Bom, vamos ver na prática como é que a gente gera um hash MD5. Então, no Linux, vou fazer no Linux e depois eu vou fazer no Windows também. Tá? Então, para gerar um hash MD5 no Linux, é a coisa mais simples que existe. O pacote já está lá dentro, tá? É o MD5SAM, MD5SAM, não é preciso instalar nada, é só rodar. Então aqui eu tenho dois exemplos, um exemplo gerando um hash para um texto qualquer, tá? Então eu dou um echo "-n", o texto que eu quero, pipe MD5SAM, e aí ele vai gerar o hash daquele texto. Ou então eu posso gerar o hash de um arquivo, né, de um arquivo completo, pode ser por exemplo uma imagem ISO, né, que você quer proteger. E aí você utiliza o MD5SAM e o nome do arquivo na frente. Então a gente vai fazer os dois exemplos aqui numa distribuição do Linux. Então vamos lá. Tá aqui um Linux, eu vou abrir um terminal, pode ser um Linux qualquer, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai gerar um hash para uma palavra qualquer. Então echo "-n", o "-n" é para que não seja incluído o caractere de retorno de carro no hash, senão ele vai gerar um hash errado, tá, do seu texto. Então "-n", uma palavra qualquer. Vamos colocar aqui, por exemplo, Guaraná. Guaraná. Aí eu dou um pipe para encaminhar essa saída para o MD5SAM. Enter e está aí. Esse cara aqui é o hash da palavrinha que a gente escolheu. Beleza? Bem simplesinho, né? Não tem segredo nenhum. Agora, se eu quiser gerar um hash de um arquivo, também é possível. Tá? Também é possível. E é mais simples, é só dar o MD5SAM e o nome do arquivo na frente. Por exemplo, eu vou gerar um arquivo aqui no meu computador. Vamos chamar esse arquivo de teste MD5. Vou gerar aqui no nano mesmo. Vou escrever qualquer coisa dentro. Por exemplo, este é um arquivo de teste do hash MD5. Beleza. Gravar e sair. Então ls, está lá o arquivo teste MD5. Se eu quiser gerar um hash desse cara, é só dar MD5SAM, espaço e o nome do arquivo. Beleza? Enter. Está gerado aí o hash do arquivo, que é esse cara. Beleza? Esse aqui é o hash do arquivo. Então, por exemplo, se eu estivesse disponibilizando esse arquivo num site para as outras pessoas baixarem, além de colocar o link para o download dele, eu colocaria também esse hash lá no site. Assim o usuário baixa o arquivo, gera o hash na máquina dele e compara o hash com esse que está aparecendo aqui. Tá? Se os valores forem idênticos, é porque os arquivos são idênticos, portanto ele não foi alterado. Tá? Mas cuidado com essa técnica. Eventualmente, se alguém tiver acesso irrestrito ao seu website, essa pessoa pode trocar o arquivo original em si e trocar também o hash. E aí alguém baixando o arquivo
que foi falsificado, por assim dizer. Ao gerar o hash, vai gerar um hash idêntico e vai pensar que o arquivo é original, quando na verdade não é. Então não é uma forma totalmente segura, 100% segura, de você fazer a verificação do arquivo, mas ela é válida de qualquer forma. Beleza? Então tá aí, geração de hashes no Linux. Bom, vamos voltar para a apresentação então, e a gente vai ver agora como gerar hash MD5 ou MD5 no Windows. Então, no Windows você vai usar algum programa para fazer isso. Existem vários programas que você pode utilizar. Um deles é o WinMD5 Free, por exemplo. Você pode baixar aí nesse site winmd5.com. Também existe o File Checksum Integrity Verifier, ou FCIV, que é um utilitário de prompt de comandos da própria Microsoft, que você pode usar para computar e verificar hashes criptográficos, tanto o MD5 quanto o SHA-1 em arquivos. Aqui a gente tem o link para você baixar essa ferramenta da Microsoft, tá? suportemicrosoft.com/kb/841290. Mas aqui nesse vídeo eu vou usar o WinMD5, tá? Que é gratuito, e também o MD5 Sun para o Windows. O MD5 Sun para o Windows eu mostrei como você baixa, como você utiliza no primeiro vídeo, no vídeo sobre hashes geralzão. Então, assistindo aquele vídeo você vai ver onde baixar o programa para o Windows, ok? Bom, então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte nessa demonstração. Primeiro, eu vou gerar um hash de um arquivo usando aqui o prompt de comandos. Então, aqui dentro dessa minha pastinha, eu tenho um montão de arquivos e eu tenho uma imagem. Inclusive eu usei em outro vídeo que é o mig29.jpg. Eu tenho uma imagem aqui. Então eu vou usar esse programinha md5sum.exe para gerar o hash desse arquivo. Posso fazer de duas formas. Primeira forma, md5sum, espaço e o nome do arquivo. Dou Enter e ele mostra para mim aqui no terminal o hash do arquivo. Uma outra forma é gerar um arquivo de hash. É um arquivo que você pode, por exemplo, colocar no seu site para alguém baixar. Nesse caso eu faria assim, md5sum, nome do arquivo, espaço, caractere para redirecionamento, que é o sinal de maior, espaço, mig, que é o nome do arquivo, né? Ponto mig29.md5. Eu coloco uma extensão MD5 nele, tá? Dou Enter e ele gerou o arquivo para mim. Dando um dir, o arquivo está aqui em cima, lá, mig29.md5. Olha que ele é bem pequenininho, né? 45 bytes no total, bem pequenininho. Em comparação com o arquivo, ele é só o hash de um hash pequenininho que resume aquele arquivo grandão que é a minha imagem. Tá? Se fosse um arquivo gigantesco com 4 GB, como por exemplo essa imagem aqui do Red Hat, ele também geraria um arquivo minúsculo. Tá? Essa é uma das utilidades dos hashes. Beleza? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a pastinha no Windows Explorer e veja que está aqui o arquivo de hash que foi gerado, o arquivo MD5. Inclusive o Windows ele reconhece como arquivo MD5. Eu vou abrir esse arquivo, botão direito, vou abrir com Notepad++. Você pode abrir com um Notepad comum também, se quiser. E aí eu vou mostrar para vocês, olha só, o hash que foi gerado. Então esse aqui é o hash e vem aqui o nome do arquivo na frente. Tá? Eu vou copiar esse hash. Pronto, deixo na área de transferência. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um outro programinha para gerar hashes, que é o winmd5.exe. Executar. E está aqui o programinha. Tá? Então esse programinha ele pede para selecionar um arquivo para calcular o checksum MD5. Então é bem simples. Eu dou um browse, escolho o arquivo, eu vou escolher a mesma imagem que eu utilizei anteriormente, clico em abrir e ele já gerou o hash aqui. E aí você pode aqui na caixinha de baixo colar o hash que você computou, ou que você baixou, ou que você copiou do website e clicar no botão verificar, que ele vai fazer a comparação automática dos dois valores, o valor que você baixou do site e o valor que o programa acabou de calcular em cima do arquivo baixado. Clicando em Verify, ele vai te dizer se os hashes são idênticos ou não. Nesse caso são idênticos, obviamente. Então, matched, os hashes bateram. Significa que o arquivo não foi modificado em trânsito. Beleza? Então esse é um dos usos principais de um hash MD5.
Bom, é isso aí. Clicar em Exit, fechar essa janelinha. E a ideia é a seguinte, né? No próximo vídeo a gente vai falar mais a fundo sobre a tal da técnica dos Rainbow Tables. Tá? Vou mostrar para vocês o porquê do hash MD5 ser tão fraco e não recomendado atualmente. Tá? Então eu vou mostrar alguns exemplos de ataques a hash MD5, principalmente ataques a senhas criadas com hash MD5. Mas isso é no próximo vídeo. Tá? Enquanto isso, pessoal, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso grupo no Facebook Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.